elevemos o nosso pensamento a Jesus, buscando da sua irradiação as energias curativas e a força que impulsiona a prosseguir em busca do desenvolvimento das virtudes, do abafamento dos vícios, da expansão da consciência. Os seus ensinos profundos nos revela o mundo imortal, a relação que temos com os desencarnados, com Deus, o nosso Criador. E seguindo seus passos na exemplificação, é sempre a garantia do equilíbrio, da saúde, da paz, do melhor aproveitamento do tempo, de evitar o desperdício das energias nas preocupações, nos excessos, nos descaminhos. E é por isso que nós iniciamos esse nosso trabalho, evocando a sua imagem sublime, a sua memória, e através dele desejamos atrair os espíritos benfeitores, aqueles que se converteram ao grande bem e em seu nome estão sempre dispostos a semear a concórdia, a ternura e o amor. Que a paz dessa falange bendita de espíritos esteja preenchendo esse ambiente, que essa essência tão positiva nos acalme e nos conecte com os nossos anjos da guarda, com aqueles que através da intuição nos sinalizam o caminho, nos trazem orientações, advertências seguras. Queremos pedir aos guardiões espirituais que envolvam esta casa e que possam nos ajudar a assistir os espíritos necessitados que serão trazidos a esse círculo de prece, para que sejam beneficiados e ganhem força ao desligar-se da materialidade, dos apegos, das ilusões, e assim serem levados ao mundo maior, onde poderão ter contato com ideias novas e com a oportunidade de pôr em prática esses ensinamentos. Somos gratos a Deus, que é o nosso Senhor, nosso Pai, está em toda parte e nos permitiu o retorno a esta casa com saúde. Então nós só temos a agradecer por tudo que tem nos feito, pelas vitórias que tem nos proporcionado. Vitória de nós em relação a nós mesmos, vencendo a impulsividade, vencendo os desequilíbrios, vencendo a negatividade, prosseguindo no esforço, no trabalho ao qual todos estamos filiados. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, espíritos amigos, por mais essa noite. Boa noite a todos. Nós dividimos quarta-feira passada o roteiro 3, que trata da assistência espiritual, esperanças e consolações, e hoje nós vamos retornar a esse roteiro para finalizar o item 2, que vai falar dos benfeitores espirituais. Para localizar quem está estudando, quem está acompanhando também as gravações, é o estudo aprofundado de doutrina espírita, o livro 4, o módulo 1, Esperanças e Consolações. Esse livro 4 trouxe no roteiro 3 o tema assistência espiritual.
Nós já estudamos os fundamentos da assistência espiritual quarta-feira passada, e hoje nós vamos finalizar esse roteiro 3, estudando, falando um pouquinho, relembrando o trabalho dos benfeitores espirituais. Ninguém evolui sozinho, isso nós já aprendemos com a doutrina espírita. Todos nós precisamos um dos outros, e a natureza ela é rica de exemplificação de o quanto nós estamos ligados uns aos outros. Aqueles que sobem um degrau, eles ficam imediatamente ligados àqueles que ficaram no degrau anterior. Mesmo na parte material nós vamos observar isso. A planta, ela está mais evoluída, do que os minerais. Se a gente pegar aquela linha de que o princípio inteligente ele passa pelo mineral, passa pelo vegetal, pelo animal, pela angelitude e alcança depois a qualificação de espírito puro ou Cristo. No caso, isso é quando a gente fala de Jesus. Vamos pensar na planta. A planta ela já tem sensações, ela é um princípio inteligente que já deu alguns passos na evolução, mas ela está profundamente ligada ao reino mineral. Ela lança suas raízes para o reino mineral, dali ela tira os nutrientes, ela se relaciona com o mineral. A água, ela se fixa. E aí, se a gente der um salto para frente, os animais, os invertebrados, já avançaram mais em relação ao reino vegetal, já tem um princípio de sistema nervoso, já tem um instinto mais apurado. No entanto, está ligado ao reino vegetal. Quando você pensa num gafanhoto, você pensa numa lagarta que vai comer as folhas, está percebendo a ligação? Um vai se ligando ao outro. E não é diferente quando a gente pensa em espíritos. Nós temos várias faixas de espíritos, várias escalas. Aqueles que estão num degrau superior, eles ficam imediatamente ligados àqueles que estão num degrau anterior a dele. E é assim que nessa hierarquia infinita, que é uma escada que parte daqui, os degraus, mas a gente não sabe se termina, que é assim que Deus, nessa hierarquia, utiliza os próprios homens, quer dizer, os próprios espíritos, que são a inteligência que Ele criou, para ajudar a inteligência. Então Deus usa o homem para ajudar o homem. E quando a gente está falando de homem, também desencarnado, porque os espíritos, eles são espíritos de homens, da humanidade, passaram pela humanidade. E aqui, no encerramento do roteiro 13, ele vai falar rapidamente das 3 categorias de espíritos que estão nessa faixa da assistência espiritual e como que eles atuam, em que tipo de trabalho que eles atuam na casa espírita. Nada diferente daquilo que nós temos vivenciado na rotina da casa espírita. Mas como é um livro que está trazendo ensinamentos de doutrina espírita, então também eles trazem para o estudante como é que se organiza a casa espírita e como é que os espíritos benfeitores atuam na casa espírita ou na vida de cada um de nós. Então ele começa falando dos espíritos benfeitores. São espíritos devotados ao bem, que demonstram sincera alegria em auxiliar o próximo. Fazem parte de diferentes grupos de acordo com a escala espírita que consta de O Livro dos Espíritos. É importante a gente frisar aqui, e quando ele fala que os benfeitores eles fazem parte de diferentes escalas, de diferentes grupos da escala espírita que está no Livro dos Espíritos, não significa que essa escala seja dos espíritas, dos frequentadores da casa espírita. É a escala dos espíritas, Escala espírita, quer dizer, dos espíritos existentes na natureza. Não importa se um dia eles entrarem numa casa espírita ou não. Dos espíritos que existem. Eles são
criatura de Deus, né? Eles têm uma estimativa, e nós nunca vamos saber se ela é real. Se tem 8 bilhões de encarnados, tem pelo menos mais de 13 bilhões de desencarnados ligados à Terra. Alguns já falam em torno de 23 bilhões. Todos eles querendo encarnar, de joelhos, pedindo a Deus o retorno, a oportunidade. Porque se evolui muito no mundo espiritual, evolui. Mas essa evolução, ela só se cristaliza, materializa, concretiza, quando a gente vem para a Terra e consegue colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, quando se fala que se evolui lá no mundo espiritual, está falando de ideias. Você vê, o Santo Agostinho, ele ensinava numa linha na Igreja Católica. Bastou ele desencarnar e ir para o mundo espiritual, a mente dele ter aquele impacto com a esfera espiritual, que é mais sutil, é diáfana, ela facilita a penetração do pensamento de Deus. Ele se reformou completamente. Quando ele vem escrever através da psicografia, tem gente que nem acredita que é ele mesmo, de tão diferente que está o pensamento dele em pouco tempo, né? Então muda, claro que muda. Evolui no mundo espiritual, evolui, mas a gente só consegue vencer, superar e mostrar que aprendeu realmente quando a gente vem para a Terra e pratica. Vou pegar uma coisa muito simples de entender e muito difícil de realizar. Aprender o quanto é importante o perdão para quem perdoa. Isso a gente fala de boca cheia. É um aprendizado. Eu assimilei isso no campo da ideia. Estou convencido disso. Por nenhum momento eu duvido que quem perdoa está mais próximo de Deus, e quem perdoa se liberta de fios de uma vibração negativa que liga aquele que não perdoa com aquele que deverá ser perdoado, que baixa a vibração, que dá abertura para entidades perversas adentrar e lançar fluidos mórbidos, que atrasa a vida da gente, porque a gente não consegue enxergar mais nada, as oportunidades, desfrutar de um lugar gostoso, só fica pensando naquela pessoa a qual a gente está magoado. Isso daí a gente sabe, evoluiu no campo da ideia. E aí? Está lá no mundo espiritual e a gente fala, é verdade, é isso mesmo. Agora, como é que nós vamos saber se nós adquirimos esse aprendizado? Porque tem muita gente que vai muito bem no caminho da espiritualidade, até que não aconteça uma coisa diferente. Basta acontecer que aí a pessoa percebe que não era tão fácil igual ela pensava que era, que ela não tem o domínio daquilo que ela já achava que tinha. Então o Espírito, ele tem de vir para a Terra para concretizar isso daí, para cristalizar. E a gente também tem aprendido que nós não fazemos isso em uma encarnação só. Que a gente encarna, vive uma vida às vezes longa, volta para o mundo espiritual e retorna para fixar o mesmo aprendizado. Aí quando então eu venho e as pessoas me provocam, elas me prejudicam naquilo que é mais caro, elas me prejudicam na finança, os golpes que tem nos negócios, me prejudica na família, né? Porque a mãe e o pai falam isso, né? Faz qualquer coisa comigo, mas não faça com meu filho. E quando acontece, porque acontece, né? A vida em sociedade, principalmente na Terra, que está tudo misturada, ela é sujeita a isso. Aí, quando aconteceu e a pessoa não perdeu a paz íntima, a serenidade e o equilíbrio, aí ela pode dizer que aprendeu. Aí ela aprendeu, aí ela domina, aí faz parte dela, ninguém tira mais. E se acontecer outra vez, ela não vai se desequilibrar, ele não vai se desequilibrar. Por isso que os espíritos têm essa necessidade de se encarnar. Eles querem se encarnar sim. Você vê que a Terra vai fechando uma porta e vai abrindo outra, a espiritualidade vai abrindo outra. As mães estão demorando mais para ter filho. Aí as que têm gêmeos, quadrigêmeos, sextuplos, né? Eles têm de vir de algum jeito. Nós viemos, né? As portas têm que estar abertas para reencarnação. E aí então nós vamos encarnando e voltando para o mesmo patamar onde nós estamos por muito tempo, diz o André Luiz. Vamos imaginar aqui, ó, que uma etapa. Eu saí de lá, reencarnei e eu volto para lá. Volto a encarnar, volto para lá, por muitas vezes, até que a gente consiga subir um pouquinho.
E aqueles que sobem, então passam a ser os benfeitores daqueles que estão mais embaixo. Aqueles que estão embaixo vivem de um jeito, têm um estilo de vida, de comportamento. Os que estão em cima, com a sua mente, vão influenciando eles para poder mudar um pouquinho, melhorar. E de degrau em degrau nós vamos subindo até Deus. Então essa escala que está falando aqui, escala espírita, não é dos espiritistas, dos que frequentam o movimento espírita. É desses 23 bilhões de desencarnados e 8 bilhões de encarnados que estão ligados à Terra. É essa escala, a escala dos espíritos. Então, segundo ela, quando se fala em benfeitor, tem 3 grandes grupos: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Quem está habituado a estudar os 5 livros básicos da doutrina vai ver que muitos foram assinados, né? A psicografia foi assinada: espírito familiar, espírito amigo, em algumas vezes anjo da guarda. Vamos ver qual que é assim a diferença entre eles. Todos eles têm uma ligação com o encarnado, mas vamos ver qual que é a qualidade de cada grupo. Anjo da guarda ou guardião espiritual. O espírito guardião é sempre de ordem elevada. É por isso que no desenvolvimento mediúnico, não é só o médium que tem, no desenvolvimento mediúnico, a atenção para o iniciante máxima é se aproximar e dar abertura à influenciação do espírito anjo da guarda. Primeiro, antes da aproximação de qualquer outro espírito comunicante, porque ele sempre é de uma ordem elevada. Quer dizer que se nós estamos na categoria espírita, né, dos espíritos imperfeitos, os nossos anjos da guarda sempre serão da categoria de espírito bom, de bom para cima. E não é pouco ser espírito bom. Para ser um espírito bom na categoria espírita, tem que ser muito avançado, muito evoluído. Então, que coisa mais bonita, né? Qualquer criancinha que nasce na Terra, em qualquer parte, qualquer nação, um vilarejo, Deus encaminha, designa um espírito da categoria de bom para acompanhar aquela encarnação. Coisa maravilhosa. A missão do guardião é semelhante à de um pai em relação aos filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então a religião, conforme nós vamos estudando, por mais complexa que pareça, ela vai mostrando que ela é muito simples. Quer falar com Jesus? Leia o Evangelho. Jesus fala com a gente através do Evangelho. E ao falar com Jesus por meio de uma leitura do Evangelho, a gente abre a tela mental para que esse espírito elevado venha e coloque no nosso o seu pensamento. Mas mais adiante aqui ele vai fazer um detalhe. O anjo da guarda, por ser um espírito bom, ele nunca violenta a vontade do seu protegido. Ele sempre vai lançar aconselhamentos. É o protegido que tem que colher, aprender a colher aquela instrução, aquele pensamento que brota dentro do seu, e fazer. O anjo da guarda não vai poder fazer pela pessoa, porque se ele fizer pela pessoa, ela não evolui, ela não cresce, ela não aprende. Mas se o espírito bom não faz por mim, eu que sou imperfeito ainda, eu vou errar. Vai, algumas vezes vai, mas o errar, ele está dentro do processo, desde que a intenção não seja a de errar. O problema que marca a nossa consciência e traz sofrimento é quando a gente, sabendo que vai fazer um erro, cometer um erro para nós ou para o outro, ainda assim a gente faz. Ainda assim a gente faz. Aí fica registrado. Até que a gente não repare aquilo, causa dor e sofrimento, desconforto, tristeza, né? Mas quando a gente está no processo, tentando fazer o certo, e a gente acaba errando, aquele erro ele pode ser transformado num acerto.
Basta a gente ver a nossa própria encarnação, coisas que nós fazíamos há 10 anos atrás, a gente não faz de jeito nenhum, né? Não faz, porque sabe que vai perder tempo, vai gastar energia, vai causar aborrecimento, a gente não faz. A gente vai aprendendo a disciplinar o nosso tempo, a nossa energia, saber fazer melhores escolhas. Mas é interessante que esse Espírito está sempre conosco, não naquela imagem de que ele está assim nas nossas costas, com as asas abertas, o tempo todo para onde a gente vai. Mas isso é uma figura que teve que ter sido criado para a gente saber que ele está sempre nos protegendo. Porque como ele é um Espírito bom, ele viaja no tempo a velocidade maior do que a velocidade da luz. Você sabe qual que é a velocidade da luz no espaço? De 300 mil quilômetros por segundo, a luz. Em um segundo, ela viaja 300 mil quilômetros. Eu nem sei onde vai dar 300 mil quilômetros. Você faz assim, ó, já viajou 300 mil quilômetros. Agora o Espírito bom, ele viaja numa velocidade maior que essa. De modo que ele pode sim estar conosco naquele momento do perigo, em todo lugar onde nós formos. Mas você acha que ele vai ficar? Vai. É a missão dele. Não haja dúvida, é a missão dele. Lógico que ele vai estar fazendo os seus afazeres, né, os seus compromissos, mas na hora da necessidade, no átimo. E na hora que não for necessário a presença dele ali, fluídica, ele consegue irradiar o pensamento dele de onde ele estiver. Nós estamos por aprender qual é a potência da mente de um espírito, e nós somos espíritos, e nós temos uma potência que ainda nós estamos desenvolvendo, mas é uma coisa gigantesca, sabe? Porque na obra de Deus não há pequenez, não há mesquinharia. Deus não compete conosco. Cada vez que nós ampliamos, Ele é o Criador, nós somos criatura dele. Cada vez que nós ampliamos, Ele se amplia mais ainda. Cada vez que nós nos agigantamos, Ele se agiganta mais ainda. Eu lembro que nós estávamos estudando a coleção de André Luiz, e eu não lembro o livro, porque a gente terminava um e ia para o outro, mas teve um livro que o Emmanuel que fez o prefácio dele, o autor era o André Luiz, e o Emmanuel prefaciou. E lá nos idos de 1950, entre 1930 e 1950, a espiritualidade já estava preocupada com os tempos que nós estamos vivendo. Porque eles falavam assim: através da inspiração e da encarnação de médicos, de cientistas, algumas questões que preocupavam a humanidade nós conseguimos vencer, que eram doenças que a gente tinha até medo de falar, né? Como câncer, que as pessoas falavam CA, e quando falavam, hoje se desencarna pelo câncer, claro que se desencarna, mas também se desencarna por infarto, se desencarna por falta de energia, né? A gente tem que desencarnar por algum motivo, mas antes a gente tinha pavor e achava que era uma coisa que ia sair do controle. Depois foi a questão do HIV também, que começou a se proliferar, e achava que a humanidade estaria perdida. Não é que não são problemas sérios, são, mas que do ponto de vista da espiritualidade já estava sob controle, segundo a informação que o Emmanuel traz. A preocupação que eles estavam tendo, e que agora se confirma, é que nesses tempos que nós estamos vivendo, alguns anos já, algumas décadas, ia coincidir dois momentos, dois fatores graves. O fato de nós que estamos encarnando na Terra não ter aproveitado os ensinos da maneira que deveria ter, da gente estar trazendo muitos problemas mal resolvidos de outras encarnações, nós, que eu falo a humanidade, o grupo, né? E a velocidade da informação. Porque se a mente tem problemas que ela não resolveu, tem pesares, tem remorsos, e ela encarna num mundo que exige ela receber um monte de informação como nós estamos recebendo, e ter que dar conta de todas elas rapidamente. O Emmanuel falava isso daí. Vou tentar achar qual que é o livro. Muitos não iam suportar, iam surgir doenças
mentais e emocionais que nós estamos vendo agora. E isso é preocupante, porque pulula, multiplica. O leque cada vez aumenta mais dos nomes que a ciência vem catalogando. É síndrome disso, é síndrome daquilo, é síndrome da outra, da outra, da outra, da outra. Por quê? Por causa disso daí. E nós não aprendemos a lidar com o nosso mundo íntimo, e nós estamos colocados num tempo em que a velocidade acelerou, a ponto de algumas pessoas achar que o tempo encurtou mesmo, mas não é. É a velocidade da informação que nos chega à mente, ao cérebro. Outro dia o cientista estava falando quantas que chegam por segundo que a gente nem percebe, os estímulos, e que a gente tem que sempre tomar uma providência rápida. Antes a gente falava, tá bom, eu vou pensava uma semana, 2 semanas para dar uma resposta para alguém, às vezes meses. A pessoa senta ali na tua frente, ela quer uma resposta agora sua, e já tem uma outra fila ansiosa que ela tem que fazer isso, aquilo, outro. Então esse cuidado a gente tem que tomar, né? Porque não é possível que uma pessoa encarna na Terra e ela tem um dia de 24 horas e ela não tenha tempo para parar na rua para conversar com alguém. Eu não estou falando de fazer fofoca, jogar conversa, mas nós não estamos tempo disso aí. Eu falo todo disso no centro. Uma pessoa me para na rua, eu falo, tá bom, vem. A gente vai assim, já tomba a cabeça, né? Vem junto. Porque você sai de um lugar, já tem que ir para o outro. Você acha que isso é bom? Isso não é bom. A gente tem que cuidar disso. Então, ao buscar uma oração, uma prece, uma elevação, ele lança esse pensamento de onde está esse anjo da guarda. E a gente colhe esse pensamento, e se a gente conseguir colocar ele em prática, a gente consegue obter resultado naquilo que nós estamos fazendo. Ele é sempre de ordem elevada. Ele tem uma missão igual de um pai em relação ao seu filho: conduzir pelo bom caminho e ajudá-lo por conselho, mas o pai não faz pelo filho. Se fizer, o que acontece quando o pai faz pelo filho? Mesmo aqui na terra, a criança está lá, ele é bebezinho, daqui a pouquinho ele já vai começar a andar, a falar. Aí se a criança vai buscar alguma coisa, o pai e a mãe correm e pega para ele. A criança, não deixa a criança falar o que ela quer. A criança vai ameaçar falar alguma coisa. Ah, você quer água? Ah, você quer comida? Não deixa a criança falar. Ela vai estar bloqueada, atrofiada no seu desenvolvimento. Porque a criança, quando ela engatinha, ela já está preparando áreas do cérebro para poder ficar em pé. Olha a importância do engatinhar. Agora tem que engatinhar. Aí mãe fica desesperada. Não vai poder engatinhar, não pode. Põe no chão, não pode, pega lá, não pode, vai sujar, não sei o que. Então vai segurando. Porque quando faz os exercícios motores do engatinhar, tem áreas do cérebro, do sistema nervoso, que já vai se preparando, se moldando, dando condições para ele ficar em pé. Aí quando ele anda, ele começa a fase de explorar o ambiente. Depois ele sai da papinha e começa a comer sólidos. A gente não sabia disso, né? A ciência vai ensinando para a gente. Na hora que ele come sólido, pedaços maiores, mais sólido, vai preparando o palato, que é o osso da boca, e a língua para a fala. Então, o fazer vai sempre trazendo condições para o próximo passo. E assim também nas questões espirituais. Se os espíritos fizerem tudo por nós, nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade. E nós nos encarnamos para desenvolver a espiritualidade. É indispensável, é importantíssimo essa ajuda, esse auxílio do anjo da guarda, mas ele nunca poderá fazer por nós. Sempre nós temos que fazer a nossa parte. Os espíritos simpáticos, eles não são os anjos da guarda. Esses não necessariamente precisam ser bons. Basta ele ser simpático. O que é simpático? Combinar com aquilo que a gente quer num certo momento. Tem pessoa que modelou em torno dela um grupo de espíritos simpáticos. Por quê? Porque ela era ociosa, não falava nada, não estudava nada das coisas do espírito, nada das coisas de Deus, ficava na comodidade em casa. Então, em casa ou com um grupo de amigos,
Aí então ela modelou, ela atraiu espírito simpático que gosta da mesma coisa que ela gostava. Aí ela começa a vir na casa espírita. A gente ouve relatos disso daí. Quando ela vem e senta, ela começa a se sentir mal. E se a gente não conversar, por isso que quando a gente percebe alguém diferente, a gente tem que puxar assunto, conversar na casa espírita. Ela se sente mal porque aquele grupo de espírito que ela formou em torno dela vai fazer ela se sentir mal, vai provocar uma pressão na cabeça dela, no espírito dela, para que ela tenha a falsa ideia de que ela se sentiu mal porque ela veio na casa espírita. Porque eles, de primeira, eles percebem, pela luminosidade que tem na casa, pela movimentação dos benfeitores, que se a protegida, entre aspas, né, acompanhada ou acompanhado desse grupo espírita continuar vindo, eles vão perder a moradia, a hospedagem. De vez em quando algumas pessoas falam: olha, eu fui na casa espírita e não volto mais. Mas olha, eu estava bem, eu piorei, fiquei mal, fiquei ruim. Ah, mas você ficou ruim? O que tem na casa espírita? A gente senta, o lugar é calmo, a gente está sempre falando de Deus, de Jesus. Ah, eu não sei, eu não dormi à noite, fiquei, nossa, apavorado, um mal. É esse grupo de espírito simpático. Nem sempre esse simpático ele quer o mal da gente. Pode ser que ele queira aquilo que a gente está querendo num certo momento, mas ele é diferente do anjo da guarda. Porque o anjo da guarda, ele assumiu o compromisso com Deus de acompanhar a criatura do berço até o túmulo e às vezes até na vida espiritual, depois de desencarnado. E esse espírito simpático não, enquanto está querendo a mesma coisa, estão envolvidos no mesmo projeto, está junto, se alimentando fluidicamente, igual, todo mundo. Depois pode se desligar. Eles podem se desligar. E o terceiro grupo são os espíritos familiares. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto leviano. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Os espíritos familiares, eles também têm alguma ligação com o encarnado. Eles estão sempre orbitando ali, se movimentando em torno do encarnado. Às vezes até se comunica e são usados pelos espíritos superiores para ajudar. De novo, falando da mediunidade, o guia da mediunidade do médium, ele no início ele vai trazer os espíritos familiares para incorporar, falar através do médium, para ele sentir as energias daquele espírito. Quando se faz o culto do Evangelho no lar, é possível perceber alguns espíritos familiares que estão ali, tem alguma ligação dessa encarnação ou de outra encarnação, mas eles são igual a nós, sabe? Eles não têm às vezes muita cultura espiritual e chegam, segundo o estudo está falando aqui, ser leviano. O que é ser leviano? É quando a pessoa se intromete em tudo, até naquilo que ela e opina até aquilo que ela não sabe. Fala de tudo, qualquer assunto que você puxar ela entra e fala, mesmo que ela não domine, sem responsabilidade, sem compromisso. E para encerrar, nós vamos passar agora rapidamente pelos tipos de assistência espiritual que nós temos na casa espírita. Todas as casas espíritas estão mais ou menos organizadas em torno desse roteiro de ajuda, porque esse estudo, esse capítulo, né, essa unidade, ele vai falar da assistência espiritual. E aqui vai finalizar falando dessa assistência na casa espírita. Recepção consiste em receber os que chegam ao centro espírita de forma fraterna e solidária, conforme orienta o Evangelho à luz da doutrina espírita. É o que nós estamos falando. É sempre um grupo, algumas pessoas designadas a estar atento a quem está chegando à casa espírita, de uma forma discreta, amorosa, saber o que a pessoa precisa. O trabalhador espírita ele tem que ter um equilíbrio muito grande, saber qual é o limite do ajudar
e do ser indiscreto. Porque não é tudo que a gente pode perguntar para as pessoas. As pessoas elas têm a particularidade delas, né? A individualidade. A gente sempre pergunta aquilo que é extremamente necessária ou restritamente necessário para ajudar naquilo que a pessoa pede, naquilo que ela necessita. Então, nesse momento da recepção, não é nem o momento ainda do atendimento fraterno, daquele diálogo que a gente faz, por exemplo, na orientação. É a pessoa sorrir, acolher, seja bem-vindo, é a primeira vez que você vem, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Aí sim, depois tem o atendimento fraterno pelo diálogo. Parece uma coisa simples, mas não é qualquer pessoa que pode fazer esse atendimento. Não é qualquer pessoa que possa fazer esse diálogo fraterno. A pessoa que faz esse diálogo, chamado em algumas casas de orientação espiritual, outros agora está muito em moda esse termo mesmo, atendimento fraterno, ela tem que ser uma pessoa capaz de ouvir e esquecer aquilo que ela ouve. Jamais ela pode comentar. Quando a gente está num momento de fragilidade emocional ou espiritual, a gente precisa ter alguém a quem a gente possa confiar e contar. Em outras ocasiões nós estudamos o chamado circuito fechado, quando a gente está com um pensamento fixo, principalmente com culpa, com remorso de algum erro que a gente fez, ou alguma mágoa de alguma coisa que nos fizeram. A gente pensa, lança uma massa cinzenta, essa massa cinzenta penetra pelo nosso coração, pelo nosso pulmão, a gente gera e ela fica fechada esse circuito. E isso atrai a obsessão, ajuda no trabalho que os obsessores fazem, e mesmo que não tivesse o obsessor, só essa formação desse pensamento, dessa massa cinzenta, mórbida, pode matar as células do corpo e gerar doença. Então, nesse atendimento fraterno, além da pessoa expor a dificuldade para a casa toda começar a trabalhar, saber o que vai precisar fazer para ajudar a pessoa, no fato dela falar, dela se expor, ela quebra esse circuito fechado. Ela se limpa. Pode ser orientação também. Pode ser orientação, mas às vezes a gente faz isso informalmente. Você não faz assim no trabalho da terça-feira. Às vezes numa segunda-feira você pegou uma pessoa, pôs num cantinho que ela está precisando, você está fazendo também. É que a orientação é organizada no dia da terça-feira para facilitar o trabalho dos encarnados e dos desencarnados. Mas se for feito esse atendimento em outro dia, também é o atendimento fraterno. A explanação do Evangelho é uma reunião pública para a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, de maneira programada e com uma sequência de trabalho previamente estabelecida, que é o que a gente faz. Essa explanação do Evangelho a gente faz todo dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, a gente sempre faz. Por quê? O atendimento é importante, o passe é importante, mas no momento que a gente começa a falar dos ensinamentos, o ouvinte, ele começa a se ligar, quando ele já está um pouco melhor, naquilo que nós vamos falando, e ao pensar naquilo que nós estamos falando, ele eleva a vibração e facilita o trabalho dos benfeitores, dos espíritos benfeitores, até do anjo da guarda, cada um tem o seu. Atendimento pelo passe. O passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, conhecida como médium passista, para outra pessoa que a recebe em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Tranquilo, não é o caso a gente falar sobre o passe, né? Não é um curso de passe agora, todo mundo já conhece. Só para falar de todos os atendimentos que tem na casa. Irradiação, que nós às vezes chamamos de vibração, é a mesma coisa, né? Talvez irradiar ou irradiação seja o termo mais correto.
que é quando a gente se reúne para liberar energias, fluidos, favorecendo alguém. Nós fazemos isso antecedendo alguns trabalhos mediúnicos, ou também antecedendo antes do trabalho da orientação. Mas tem casas que tem bastante trabalhadores, e para abrir campo de trabalho para todos, eles formam grupos só para fazer irradiação, porque a irradiação, ela é um trabalho maravilhoso, alcança a cura à distância, e ela é tão importante como qualquer outro trabalho. Como nas cidades pequenas, né, costuma ser o mesmo trabalhador para tudo, então ela é feita junto com os outros que já tem, acopla tudo num só. Mas pode ser feito também. É um grupo aqui na casa, nós queremos fazer um grupo de irradiação. O que ela tem que conhecer? Ela tem que conhecer o mínimo sobre passe, sobre energia, sobre fluidos, né? E está já harmonizado com a casa, com o Evangelho de Jesus. Aí ela se reúne e põe lá alguns nomes, e vai falando o nome da pessoa, e vai irradiando, vai liberando aquela energia, vai se souber quem é, conhecer a pessoa, mentalizando para facilitar o endereço energético, e vai lançando aqueles fluidos. Isso daí dá muito certo. Quantas pessoas que não relatam pra gente, né? Eu estava no hospital na hora que vocês estavam fazendo prece, e eu senti na hora que estava chegando. Então a irradiação, a pessoa nunca vai estar presente na Pode estar. Ela pode estar. Esse livro aqui, da Federação, ele tem o ESD, né? Meu Célio faz o estudo, que é o estudo sistematizado da doutrina, na terça-feira. A continuidade do ESD é esse que nós estamos estudando, o EAD, tudo da Federação Espírita Brasileira. E para modalidade de mediunidade, ele tem como que ele chama? MEP. O MEP. Nesse MEP, ele vai ensinando todos os tipos de trabalho que tem com a mediunidade. E um chama irradiação, por isso que ele está falando de irradiação aqui. Aí ele ensina a fazer com a pessoa presente. Os médios ficam em volta, mas não é para receber a entidade. Eles ficam em volta, formam um círculo. É um trabalho muito bonito. Gente. O caso de sexta-feira lá, o que é o nosso é passe, trabalho de passe, de fluidoterapia, de cura espiritual, como eles falam. E esse é uma modalidade, porque não necessariamente é o espírito. Lógico que onde tiver a gente vai ter espírito, mas não necessariamente é o espírito, é a energia do próprio médium, do próprio encarnado. Então eles formam um círculo, a pessoa fica no meio, e aí pode fazer uma prece em voz alta ou não. A pessoa começa, todas elas que estão envolvidas, começa a irradiar, liberar do coração aquela energia para a pessoa que está ali presente. Pode ocorrer presente também, ou à distância. Ou à distância. Olha lá, vou ler. Irradiação é uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energia de paz, de amor, de harmonia inspiradas na prática do Evangelho, à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. E por fim ele colocou aqui o Evangelho no lar. Não colocou água fluídica, faltou aqui. O Evangelho no lar é muito importante a gente fazer, todos nós fazermos, né, na nossa casa. Antes a gente chamava de culto do Evangelho no lar. Esse livro que a gente está estudando da Terezinha, ela não recomenda a gente falar culto, porque culto é uma linguagem que vai, às vezes, dar a ideia de que é um ritual, né? E por isso que aqui também, casado com a ideia da Terezinha de Oliveira, que foi uma grande divulgadora da doutrina espírita, eles só usam a palavra Evangelho no lar. Eles não falam culto do Evangelho no lar, Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma coisa maravilhosa. Seria tudo coisa simples, é o tratamento da doutrina espírita. Tudo coisa simples. Explanação do Evangelho, passe, água fluidificada e Evangelho. Coisa simples e eficiente. Não tem ninguém que tenha feito esse tratamento certinho que não tenha obtido o resultado. Todos obtiveram. O Evangelho no lar, prece,
o passe, se for na casa espírita, a água fluidificada, né? Em alguns casos, se a pessoa tiver com obsessão, aí fazer o trabalho de desobsessão também para ela. Tudo isso é terapêutico. O Evangelho no Lar é uma reunião semanal da família em dia e hora previamente estabelecido para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. À medida que o ser humano aperfeiçoa, fortalece-lhe a vontade de fazer o bem, de ser útil de alguma forma aos que sofrem. A casa espírita conta com o trabalho desses trabalhadores, que persiste no propósito de reduzir a carga de sofrimento que pesa sobre os ombros de seus irmãos em humanidade. Em geral, são colaboradores anônimos, mas não menos devotados, aos quais, com o passar do tempo, se transformam em instrumentos dóceis